Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Abençoe este dia, cuida de nós. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 e 25, que diz assim: Eu os tirarei de todas as nações e países e os trarei de volta para a sua própria terra. Borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Estimado irmão e irmã, vivemos em um mundo cheio de vírus e bactérias, não é? Alguns deles são tão nocivos ao nosso corpo que podem nos matar. Um dos grandes desafios dos hospitais é a tal da infecção hospitalar, onde um paciente debilitado em seu sistema imunológico contrai um vírus ou bactéria e precisa tomar antibióticos muito fortes para sobreviver. Em alguns casos a pessoa morre. Espiritualmente também existem vírus e bactérias extremamente nocivos à saúde da nossa alma. O primeiro e mais perigoso vírus que pode matar a nossa alma é o pecado. O pecado nos afasta de Deus e contamina a nossa vida de tal maneira que perdemos a fé, a salvação, e podemos perder muitas coisas importantes também em nossa vida neste mundo. Por exemplo, se uma pessoa cometer um erro ou pecado, pode acabar com o seu casamento, pode ser demitida do seu emprego, pode passar vergonha diante da sociedade e até ser preso. Então, o pecado é o mal que causa todo tipo de desgraça, sofrimento, dor e morte neste mundo. E esse vírus ou bactéria chamado pecado está diariamente ao nosso redor tentando nos contaminar. Esse foi o problema do povo de Deus na época do profeta Ezequiel. Deus sempre estava presente na vida do seu povo, protegendo, amparando e abençoando. Mas o seu povo se afastou de Deus, ficou fraco na fé e o pecado entrou na vida do povo. Daí por diante foi ladeira abaixo. Abandonaram Deus, abandonaram a palavra de Deus, a oração, a adoração na igreja e foram adorar e servir aos deuses pagãos e falsos dos povos à sua volta. Lá, imitando os costumes desses povos, eles aprenderam a pecar mais ainda e foram se afundando no pecado até o ponto que Deus os abandonou. Longe de Deus e vivendo em pecado, tiveram como consequência a escravidão da Babilônia, o sofrimento e a morte. O problema do povo de Deus desde Adão e Eva chama-se orgulho. Quando a gente começa a se achar grande coisa, a gente se acha grande coisa e logo depois cai. O apóstolo Paulo falou assim em 1 Coríntios 10, 11 e 12. Pois estamos vivendo nos tempos do fim. Portanto, aquele que pensa que está de pé é melhor ter cuidado para não cair. O povo de Deus na época do profeta Ezequiel caiu, e caiu feio da fé. Mas Deus continuou fiel às suas promessas e diz assim no texto de hoje: Eu os tirarei de todas as nações e países e os trarei de volta para a sua própria terra. Borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito.
Deus traria o seu povo novamente para a sua terra e os limparia, lavaria de todo o pecado e de todas as coisas ruins que tinham o costume de fazer. Haveria uma transformação na vida do povo. É como se o pecado fosse o vírus ou bactéria e Deus fosse o antibiótico para a pessoa voltar a ter saúde espiritual. Todos os seres humanos estão contaminados pelo pecado. Isso está tão presente em nossas vidas que é difícil vencer as tentações e viver uma vida correta segundo a palavra de Deus. Muitos cristãos acabaram se conformando com o pecado ou a doença espiritual e convivem com ele, mas continuam em um estado de doença e perigo de morte no inferno por causa do pecado. Para nos curar dessa doença chamada pecado, Deus enviou seu único Filho Jesus Cristo ao mundo, que pagou toda a nossa culpa e levou sobre si mesmo toda a ira e castigo de Deus em nosso lugar. Agora em Cristo nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Na fé em Cristo nós podemos vencer as tentações e mesmo que pequemos, podemos nos arrepender e receber o perdão de Deus e uma nova vida. Jesus Cristo é o antibiótico para o vírus e bactéria chamada pecado. Para o povo do Antigo Testamento, a volta para Deus em arrependimento e fé daria uma nova vida na terra de Israel. Para nós, a nova vida que Cristo nos deu acontece quando vivemos como cristãos neste mundo, onde Deus nos colocou. Estimado irmão e irmã, vivemos em um mundo cheio de vírus e bactérias. O governo nos motiva a tomarmos vacinas todos os anos contra alguns vírus. Quando pegamos uma bactéria, é preciso tomar antibiótico. O ditado diz que é melhor prevenir do que remediar. Assim é melhor tomar a vacina contra o pecado diariamente. Mas qual a vacina contra o pecado? Meditação da palavra de Deus, oração, participação na igreja e vida cristã vivida segundo a palavra de Deus. Somente a vida vivida na fé em Cristo, comprometida com a palavra de Deus, com a oração e com a igreja, fortalece o nosso sistema imunológico espiritual contra os vírus e bactérias do mal e do pecado. Somente na fé em Cristo nós temos saúde espiritual para vencermos as tentações e vivermos uma vida feliz e agradável a Deus. O que Deus promete ao seu povo do Antigo Testamento e promete para nós hoje é que Ele vai limpar e purificar de todo o pecado e nos dar uma nova vida feliz, abençoada e eterna através da fé em Jesus Cristo. Muito importante é o que diz 1 Coríntios 15, 57 e 58. Mas agradeçamos a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós fomos aceitos por ti, perdoados dos pecados e recebemos de ti de graça, por amor, uma nova vida. Que nós possamos viver sempre perto de ti, da tua palavra, da oração, da igreja, que possamos viver uma vida cristã em conformidade com a tua santa palavra, que através da nossa vida o teu santo nome possa ser honrado e glorificado. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.